Olá, turma C, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de tecnologias digitais e hoje a gente vai falar sobre evolução tecnológica. Vocês sabem o que é evolução tecnológica? Não, vamos lá então. Quando a gente fala em evolução tecnológica ou em tecnologia, muitas vezes a gente vem à cabeça apenas as tecnologias que a gente utiliza no nosso cotidiano, telefone, celular, televisores e demais eletrodomésticos que a gente utiliza de tecnologia. Mas a gente tem que entender que a tecnologia, ela está presente na vida do ser humano desde os primórdios do início da humanidade. Então, desde quando se fala em ser humano, também temos a tecnologia presente. Mas como assim? Vamos lá, então. A tecnologia, eu falei para vocês na aula passada, mas vamos relembrar um pouquinho sobre o significado da palavra tecnologia, que é o estudo da técnica. Então, esse estudo da técnica e esse aprimoramento existe desde que o ser humano descobriu que poderia inventar coisas para facilitar a sua sobrevivência, a sua convivência. Então, o ser humano entendeu que ele poderia facilitar a sua vida através de invenções e melhorar e aprimoramento de técnicas. Então, isso vem ano após ano se transformando, até a gente chegar nos dias de hoje, onde a gente tem tecnologias bastante avançadas já, as famosas tecnologias digitais também. Então, vamos lá um pouquinho. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente seguir. Eu trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, há 30 anos atrás, a gente teria que pegar uma máquina de datilografia para digitar alguma coisa. Hoje em dia a gente já tem os celulares. Para tirar foto, eu teria que tirar uma foto, teria que ter o filme para a gente revelar depois. Hoje em dia a gente já tem as câmeras digitais. Hoje em dia eu tenho o telefone celular. Há 20, 30 anos atrás eu só tinha apenas o telefone fixo. E antes disso, apenas os rádios. Então, eu tenho um processo de evolução que modificou totalmente a maneira de se comunicar, a maneira de se viver, sem contar as outras tecnologias que a gente conseguiu transformar ao longo do tempo, de transporte e assim por diante, eletrodomésticos e assim vai. Então, tudo que facilita a vida do ser humano, ele vai sendo aprimorado e vai sendo transformado. O ser humano, ele transforma coisas. Então, a gente chama isso de evolução tecnológica, ou seja, tecnologia que vai evoluindo, a técnica sendo evoluída, sendo aprimorada ao longo do tempo. Mas isso causa um fenômeno chamado obsolescência, ou seja, um objeto se torna obsoleto. De que forma que ele se torna obsoleto? Quando ele é aprimorado, então ele deixa de ter uma funcionalidade e dá lugar a algo mais moderno, mais novo. Então isso chama-se evolução tecnológica. Eu tenho aqui na tela alguns exemplos. O telefone que era fixo passou a ter o seu telefone celular móvel, que eu posso carregar ele para vários lugares e com multifunções. A carta, que era um meio de comunicação muito popular, deu lugar ao e-mail. Hoje em dia a gente tem os celulares, os telefones, então a gente tem um processo de evolução. Se eu quiser mandar uma mensagem escrita, eu não preciso mais mandar uma carta que vai demorar dias para chegar. Basta mandar um e-mail ou simplesmente mandar uma mensagem de texto no celular ou aplicativos de conversa como WhatsApp e demais redes sociais. Os games também, os videogames, por exemplo, que a gente tinha os videogames analógicos com baixa resolução, hoje eu tenho videogames HD com alta resolução, com jogos online e assim por diante. Os televisores também, que eram preto e branco, hoje é colorido. Então, eu tenho um processo de evolução enorme, né, no meio desse processo, que transformou a maneira também do ser humano se locomover, se comunicar, tudo isso transformou a sociedade. Então, o estilo de vida vai depender da quantidade de tecnologia qual tem acesso. Então, isso é um processo natural na vida do ser humano. Eu tenho aqui, por exemplo, aqui alguns itens que era sucesso de venda nos anos 80 que hoje em dia nem existem mais. Por exemplo, aqui eu tenho os computadores que passaram por um processo de evolução enorme, que se transformaram completamente. Eu tenho aqui um aparelho de VHS com as fitas cassete que praticamente não existe mais hoje em dia, a gente não utiliza mais isso, a gente já passou por um processo de evolução, chegamos no DVD, depois no Blu-ray, e hoje em dia a gente nem utiliza quase essas tecnologias porque a gente já tem as mídias digitais, ou seja, eu consigo assistir um filme online na internet, através da Netflix ou qualquer outro aparelho, outro aplicativo de streaming que você utilize. Eu tenho aqui um Discman que foi substituído depois vieram os aparelhos MP3, hoje em dia a gente tem os pendrives também, hoje em dia eu posso
utilizar aplicativos de música como Spotify, Deezer e outros para fazer a mesma função, ou seja, esses aparelhos ficaram obsoletos, passaram a não existir mais. Por quê? Porque surgiram novos aparelhos com funções aprimoradas melhores que eles. Então, por isso que o processo de evolução vai transformando também a maneira de se viver ao longo do tempo. Então, a maneira que se vivia 100 anos atrás é totalmente diferente da maneira que se vive hoje. Por quê? Devido às tecnologias que a gente tem disponíveis hoje e tivemos disponíveis naquela época. Isso vai fazendo com que a humanidade vai se transformando ao longo do tempo. Vamos lá para a atividadezinha, então? Trouxe uma atividade bem tranquila para a gente, então. A primeira atividade é muito simples, é uma atividade apenas oral, não precisa você escrever nada. Você vai dialogar e conversar com seus familiares e saber deles como que era quando eles eram crianças, quais tecnologias eles tinham disponíveis na época e como era a vida, a relação deles com essas tecnologias, se eles tinham acesso, se eles não tinham, como era o estilo de vida na época, como eles viviam na época, como eram as brincadeiras e o que mudou ao longo do tempo, o que que foi transformado, o que que mudou, quais tecnologias eles surgiram nesse período, o que que aconteceu que transformou. Depois que vocês fizeram isso, vocês perceberem as diferenças do antes e do agora, você vai pegar seu caderno, fazer o cabeçalho. Para quem ainda não tem o modelo está aqui na tela para vocês, mas eu creio que todos já têm. Depois você vai pegar essas atividades e começar então. A primeira atividade é, você vai observar esses aparelhos, que eu tenho 3 imagens aqui. Depois você vai escrever o nome desses aparelhos aí, beleza? Depois que você escrever o nome desses aparelhos, você vai pegar revistas na atividade 2, revistas ou folhetos e recortar ele e colar no seu caderno. Você vai colar ele, escrevendo o nome dele e fazendo uma observação do que mudou de um para o outro, qual que transformou mais. E depois você vai ver qual deles é o mais usado hoje em dia e o que é menos usado hoje em dia ainda. Faça esse exercício de observação e responda no seu caderno. Aí depois você vai mandar a foto no WhatsApp, que eu vou colocar no grupo. Aí vocês, com o auxílio do seu responsável, você manda as atividades para a gente corrigir, viu? Então, por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau.